Eu vou fazer um apanhado bem rápido, baseado num julgamento. Né? Vou pegar inclusive um modelo bem rapidinho aqui, que a gente vai falando, a gente vai fugindo também às vezes do assunto. Primeira coisa, vai se julgar um cachorro, é isso aí, vai se julgar um cachorro. A pessoa chega numa pista, ou chega no canil para comprar um cachorro, tem que olhar e falar assim, é fila ou não é fila. Se tiver dúvida, público, de olhar um cachorro, parece que não é, então já pode abortar. A primeira coisa é reconhecer, é a aparência geral do cachorro. Fila brasileiro. Fila brasileiro tem esse conjunto de características que a gente vem falando. Né? Numa exposição, por exemplo, que a gente vê lá, a gente vai falar sobre aparência geral e tipicidade. O que a gente olha? A aparência do cachorro, o comprimento superior à altura, a estrutura óssea dele, a estrutura pesada, forte, musculatura forte, grande, pele grossa solta, aquela linha inferior, o tórax dele, que são tórax de boa profundidade, mostra que o cachorro tem costelas bem afiadas, tem uma garupa da mesma largura da frente. Então são características da raça, morfológica, importante, então tenha tudo isso. Quando a gente vai, disso a gente sai e olha a cabeça. Então a gente tem que olhar a cabeça, aquela questão, né? Se o focinho parece ser do mesmo comprimento do crânio, se a passagem do stop é suave, se as orelhas são grandes, grossas, pendentes, com inserção, se você imaginar uma régua, saindo aqui da narina do cachorro, passando pelo olho, a orelha fica abaixo dessa linha. As curvas do focinho, né? A curva de implantação, que é a raiz do focinho, ele vem logo depois dos olhos, o focinho tem que ser bem robusto, ele vai, não é que ele vai cinturar no meio, mas ele vai afinar um pouco no meio e indo para a ponta. Um focinho que tem que mostrar que é robusto e dá espaço para ter a mordedura, quer dizer, a dentição correta, tanto de cima quanto de baixo. Quer dizer, a dentição do fila, quer dizer, arredondada na frente. Os incisivos não são retinhos, são acima, a verdade é essa. Se tem a pele superior do focinho, ela tem que marcar a linha do focinho, saindo ali da narina e fazendo aquela curva, tampando os lábios inferiores, considerando a boca fechada, aparecendo só aquela tal da comissura labial naquele cantinho. A rima labial, olhando de frente, ela é arredondada. Então são os detalhes. Os olhos bem separados, vivos, tristes, porém vivos. Os olhos são vivos, eles têm expressão, eles têm brilho, e eles seguem a cor da pelagem. E quando ele está em estado de atenção, te olhando, o olho do cachorro parece que vira uma bola de gude. Ele fica vidrado, ele quer te pegar, ele mostra aquilo. O olhar dele, o cachorro não precisa fazer nada, ele te olha e você sabe que ele vai vir. O senhor cadastrador, o cachorro olhou, principalmente se ele estiver contra o sol, e normalmente um cachorro com um caráter um pouquinho mais fraco, se ele estiver contra o sol, ele fecha o olho. Tem esses cães que não fecham o olho, eles refletem, sabe, parece uma bola de olho. Esse cão, ele não precisa fazer nada, você já sabe por isso que ele tem um temperamento forte. Para mostrar que sai do occipital, né? Tem um crânio, que é o occipital bem saliente. Vamos parar aqui, por favor. Aqui é um desenho, aqui é o occipital. Então desce aqui o pescoço, passa aqui, a cervelha fica bem aqui na direção, na perpendicular do membro dianteiro, e chega aqui. Aqui começa a subir. Então isso aqui é a dobradez. Então o dorso do cachorro, agora pode ir português, por favor. A parte superior do filo tem que ser exatamente isso. Ela não pode ser reta, não pode ser reta. E não pode ser descendente também. E na verdade a garupa, ela deve ser um pouquinho mais alta do que o ombro. A garupa deve ser um pouquinho mais alta. Por isso. E a parte inferior do cachorro. Quanto maior for o externo dele, mais tempo o tórax vai ficar paralelo ao chão. Depois, quando ele vai subindo pelo flanco, mas não é uma subida bruta, não. E o peito, a ponta do peito, tem que aparecer também, ela é arredondada. Olhando de lado, ela é arredondada. Mas ela aparece bem na altura do cotovelo. Esse seria o ideal.
e o externo também na altura do cotovelo. São as características que a gente vê, por exemplo, na parte inferior do animal. As angulações do filo. As angulações ideais, eu teria até aqui acho que a distância, não sei se vai dar para mostrar. Isso, mostra. Primeiro que o filo não tem essa cor, né? Mas aqui vamos ver rapidamente, né? Isso aqui é um desenho, é uma expressão em desenho, não é um cão de verdade, é um desenho. Mas ele mostra o quê? Ele mostra aqui o omoplata, desce aqui provavelmente o úmero, desce aqui, e a escápula desce aqui, o úmero aqui, faz o cotovelo e desce em linha vertical até o chão. Aqui atrás também a garupa aqui, que é o ilíaco, ele está posicionado mais ou menos a 30 graus aqui numa eventual paralela, né? Desce na extremidade da articulação, o coxo femoral dele, desce o fêmur, jogando aqui para frente, numa angulação praticamente 90 graus em relação ao ilíaco, e volta uma angulação também relativa de 90 graus até o jarrete. E já desce aqui um pouquinho, como é que eu posso chamar isso? Inclinado os ossos do metatarso para frente, para dar uma boa sustentação ao animal. O externo começa aqui na ponta do peito, passa na altura do cotovelo, ele termina aqui e começa o flanco a subir. As fêmeas às vezes têm um pouquinho mais de pele. As angulações do cão, na linha inferior, na linha superior, e aí tem aquela questão também dos aprumos. Visto o cão de frente, o cão perfeito, ele desce, os membros dele descem assim, paralelos. Eles não abrem, eles não fazem isso, e eles não fazem isso. Desce reto, paralelo. E os pés apontando para frente. Abre um pouquinho, por causa do peso também, tem aquela abertura, mas para frente. Quando você olha o cão de frente, assim, o ideal é ver só o membro dianteiro, porque ele esconde o traseiro, porque são na mesma proporção, na mesma largura. Você vê o cão por trás, desce em paralelo também. A garupa tem que selar, inclusive nos machos. A fêmea às vezes é até um pouquinho mais larga do que a frente. Mas desce também as pernas retas. A traseira sai de uma garupa relativamente estreita, de ossos relativamente finos, e se juntando aqui no jarrete. O jarrete chegando às vezes em pés a bater um no outro. Quando isso acontece, o que ele faz? Ele abre do jarrete para baixo, ele abre para buscar sustentação. Abre a ponto de fazer assim, ó, espaço traseiro. Esse cão, na hora de correr, na hora de andar, ele está total e completamente prejudicado. E dependendo da situação, o que vai acontecer lá na frente? Ele vai ter que arrumar uma compensação para isso. Vai começar a entortar a frente. Ele vai ter que arrumar uma compensação para esse defeito, porque o equilíbrio dele está mudado. Além do que ele perde força de propulsão, ele perde espaço na hora de cobrir terreno. E o outro defeito, que também tem uma certa, não é tão comum, mas tem acontecido bastante, é quando o membro dianteiro, você olha o cão de frente assim, ele tem que ser isso, né? Retinho, né? Ele abre o cotovelo. Ele abre. Então, ele faz isso. Ele perde o quê? Ele perde o puxo. Passo mais curto. Toda a movimentação, toda a dinâmica do cão fica prejudicada. Então, são essas questões que a gente vê numa eventual análise do cachorro, nesses quesitos, né? Movimentação. Um cão bem angulado, bem estruturado. Ele vai se movimentar bem. A sua função de guardião está garantida para ele se locomover, para ele se mexer. E temperamento do sistema nervoso. O que é o sistema nervoso? Um cão calmo. Quem quer um? O filho não é um cão barulheiro, não é um cão que fica o tempo todo gritando, latindo, se arrebentando, gastando energia toda. Ele não intimida o latido. Ele late não acerta. Isso é ideal.